Em poucos segundos, você será conduzido a um espaço onde sua verdade interior, há muito esquecida ou abafada, começará a se revelar. Algo dentro de você, que estava perdido entre dúvidas, medos e condicionamentos silenciosos, vai despertar. Prepare-se para atravessar um portal invisível, onde a sabedoria de Rumi sussurra a sua alma, tocando camadas profundas do seu ser que poucos ousam explorar. O que você está prestes a vivenciar não é apenas um insight, é uma chave para perceber quem você realmente é, além do que a mente tenta controlar. E no final desta jornada, uma técnica rara e poderosa será compartilhada, mas apenas com aqueles que permanecerem atentos e sentirem o chamado do coração vibrar mais forte. Você já sentiu que algo dentro de você observa o mundo, mas não se manifesta? Como se existisse uma verdade escondida que a vida moderna insiste em ignorar. Já notou como, em momentos de silêncio, seu corpo parece reconhecer algo que a mente ainda não compreende? Essa verdade interior não é apenas uma metáfora, é um campo vibracional que pulsa silenciosamente, aguardando ser despertado por quem ousa questionar os condicionamentos coletivos que moldam a percepção cotidiana. Muitos ignoram esse campo porque estão ocupados demais com padrões herdados da psique humana. Mas você está aqui, talvez porque algo em sua alma ainda busca reencontrar a rota para casa. A maioria das pessoas busca respostas no exterior, nos livros, nas opiniões alheias, mas Rumi nos ensina que a verdadeira jornada começa na intimidade do coração. Não é apenas meditação ou contemplação superficial, é uma transmutação interna. Muitos tentam seguir caminhos comuns e saem frustrados, porque não compreendem que a verdade interior não é lógica linear, mas fluxo sutil, dança da alma que precisa ser sentida, não apenas pensada. Aquilo que você procura não está fora, mas na arquitetura invisível da sua própria consciência, aguardando sua percepção consciente. Feche os olhos por um instante e sinta seu corpo como um campo de energia. Imagine que cada célula carrega memórias cósmicas que lembram da frequência do seu ser verdadeiro. O que aconteceria se você percebesse que a mente muitas vezes não escuta o que seu corpo já sabe? E se a chave que você procura estivesse escondida na sua respiração, nos ritmos sutis do coração, na sinestesia da percepção interior? Respire profundamente, sinta a vibração do silêncio interior. Permita que a luz invisível de sua consciência comece a se expandir, mesmo que apenas um pouco neste instante. Rumi, o grande mestre do sufismo, nos legou uma sabedoria que atravessa séculos. Seus poemas, sua dança da alma, suas metáforas de rosas e mistérios apontam para a mesma verdade que os Vedas, a Cabala e a alquimia hermética também contemplaram. A essência é clara. O ser humano contém dentro de si a chama secreta, a luz invisível que conecta a individualidade ao todo. Nos escritos sufistas, o coração é tratado como templo e a contemplação como caminho. A cultura moderna, distraída por estímulos superficiais, esqueceu de ensinar como ouvir a voz da alma. Mas essa voz nunca deixou de sussurrar. A rosa e o mistério continuam vivos para quem busca. E, surpreendentemente, a ciência moderna começa a tocar o que os mestres antigos já sabiam. Estudos recentes em neurociência mostram como meditações profundas alteram padrões cerebrais, criando estados de consciência expansiva. Pesquisas em epigenética revelam que o silêncio interior pode modular respostas fisiológicas e até gerar bem-estar prolongado. Laboratórios começam a observar indícios de que práticas de contemplação, como as do sufismo, podem ativar a plasticidade da mente, conectando memória cósmica, bioenergia e frequência espiritual. O antigo e o moderno se encontram, confirmando que aquilo que sentimos intuitivamente tem fundamento real e não é apenas fantasia. Você pode aplicar uma prática simples agora. Sente-se em um local tranquilo, respire profundamente, feche os olhos e imagine uma luz dourada no centro do peito. A cada respiração, essa luz se expande, envolvendo seu corpo, sua mente, sua memória cósmica. Perceba cada vibração, cada sensação sem julgar. Sinta o fluxo interior, a frequência do ser,
a dança silenciosa entre sua consciência e o universo. Pequenos atos de presença já geram microtranscendência, e muitos relatam que, com constância, sentem alinhamento espiritual profundo, como se o coração finalmente ouvisse o que a alma sempre soube. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Existe algo ainda mais profundo por trás dessa percepção. Um segredo que não é ensinado nas escolas ou discutido em conversas comuns. Aquilo que Rumi chama de união com o divino não é apenas uma metáfora poética, mas um estado de sintonia vibracional com a essência do universo. Quando você acessa essas camadas, percebe que toda a vida exterior é reflexo da arquitetura invisível da consciência. O que está escondido vai além da mente racional, e a verdadeira sabedoria só se revela a quem permanece atento à voz interior. Imagine agora a frequência do ser se ajustando como se cada pensamento fosse uma corda de um instrumento antigo, e cada emoção, um tom de energia que ressoa no corpo. A poesia sufista, a dança da alma, os cantos silenciosos de Rumi não são apenas belas palavras. São códigos de ativação interna, linguagens que falam diretamente à memória cósmica da psique. Ao contemplar essas imagens, você sente o ponto de inflexão, aquele momento em que a consciência desperta e começa a reconhecer a própria vibração. E mesmo assim, há algo ainda além, uma camada oculta, uma chave que só pode ser acessada com dedicação ao fluxo interior. Você já percebeu como certas perguntas permanecem na mente sem resposta? Perguntas como: quem sou eu realmente? Ou o que minha alma deseja mostrar? Rumi nos convida a olhar para dentro, a penetrar no silêncio interior e ouvir a voz que não fala em palavras. Cada poema dele é um espelho, refletindo camadas da mente e do coração, e cada metáfora é uma porta invisível. Muitos tentam encontrar respostas fora, mas quem segue o caminho do coração descobre que a verdade interior é autossustentável, uma frequência que se manifesta na energia espiritual do corpo e na memória cósmica da consciência. Quando você começa a sentir a vibração do seu próprio ser, percebe que cada experiência, cada emoção, cada pensamento carrega o potencial de alquimia interior, transformar dor em compreensão, confusão em clareza, bloqueio em fluxo. Essa é a essência do sufismo aplicado à vida cotidiana. E quando você percebe que a consciência não é apenas uma função cerebral, mas um campo sutil que interage com o universo, a vida se torna uma meditação em movimento. A voz da alma, que parecia silenciosa, agora sussurra em cada gesto, em cada respiração, lembrando você do caminho da verdade interior. Prepare-se, porque o que vem agora vai além de tudo o que você já sentiu. Cada passo da jornada que você percorre neste instante é parte de uma arquitetura invisível que organiza sua psique em camadas progressivas de percepção. Cada respiração consciente ativa frequências que harmonizam mente, corpo e espírito, revelando camadas da mente que estavam adormecidas. Muitos relatam experiências profundas de alinhamento espiritual, como se acessassem uma luz interior que conecta diretamente ao fluxo do todo. E ainda assim, o ponto de inflexão maior está à frente, esperando o momento certo de ser revelado. A cada frase de Rumi que você internaliza, a cada metáfora que absorve, a sua consciência começa a vibrar em sintonia com padrões que a ciência ainda está começando a compreender. É como se cada palavra fosse uma chave, cada imagem, uma porta para a transmutação interna. Imagine que você está dentro de um jardim interno, onde cada flor simboliza um aspecto da sua alma, cada sombra, uma lembrança não resolvida, e cada raio de luz, uma centelha da verdade interior. O sufismo, nesse contexto, não é apenas filosofia, é alquimia da consciência, dança sutil que transforma o ordinário em extraordinário. E quando você sentir a expansão dessa luz, a frequência do ser se ajustando e cada camada da mente começando a se alinhar, perceberá que a jornada não termina. Há sempre mais camadas, mais nuances, mais segredos que aguardam serem explorados. O silêncio interior não é ausência, mas plenitude. A contemplação não é fuga, mas reencontro. Rumi nos lembra que a verdadeira sabedoria não é acumulada, mas despertada,
e que cada instante vivido com presença consciente revela algo novo, algo que transcende o tempo e o espaço, conectando você à memória cósmica da existência. A cada instante que você dirige a atenção para o interior, percebe que a mente comum se move em círculos, mas há um ponto silencioso que nunca gira, nunca se perde. É ali que mora o núcleo da verdade interior, um espaço onde o tempo se curva, onde passado e futuro coexistem como simples vibrações. O sufismo chama esse ponto de Sir, o segredo oculto, e nos ensina que acessá-lo é despertar para a dança eterna da consciência. Muitos passam a vida procurando fora, enquanto o que procuram pulsa silenciosamente dentro de cada respiração, esperando apenas a sua percepção consciente. Imagine que você está em uma sala silenciosa, iluminada apenas pela chama de uma vela invisível. Essa chama não queima, mas ilumina camadas sutis do ser, revelando o que estava obscurecido pelos condicionamentos coletivos. Cada pensamento que surge é um reflexo do mundo externo, mas cada pausa entre os pensamentos é o campo puro onde sua essência vibra. Sentir essa pausa é perceber o espaço entre as notas de uma música antiga, onde a melodia verdadeira se revela sem esforço, e cada acorde desperta um arquétipo adormecido da psique. O coração, segundo os mestres sufistas, é como um jardim que deve ser cultivado com atenção. Cada emoção não resolvida, cada desejo contido, é uma semente que precisa ser transmutada em compreensão e presença. Quando você observa seu coração dessa forma, sem pressa, sem julgamento, descobre que existe uma inteligência silenciosa operando dentro de você, capaz de reorganizar memórias, dissolver padrões herdados da psique humana e ativar frequências de consciência que antes estavam adormecidas. Esse é o primeiro passo para encontrar sua verdade interior. Imagine-se agora caminhando por um corredor que se estende infinitamente dentro de você. Cada porta que passa é uma camada da mente que precisa ser reconhecida e honrada. Algumas portas carregam luz, outras sombras, mas todas são partes da mesma arquitetura invisível. Ao abrir cada porta com atenção plena, você percebe que cada emoção, cada lembrança, cada impulso é um mestre silencioso que ensina sobre a dança do ser, sobre como a consciência se expande quando nos permitimos sentir sem resistir. No sufismo, a metáfora da rosa é central. A rosa não é apenas beleza, ela é o símbolo da transformação, do desabrochar da alma em direção ao divino. Cada pétala representa uma camada de consciência que precisa ser despertada, e cada espinho, um aprendizado que protege o coração enquanto ele se abre. Ao contemplar a rosa interna, você começa a perceber que a verdade não é algo a ser alcançado, mas algo a ser experimentado em cada nuance da percepção, em cada instante de presença, em cada suspiro do ser. Enquanto você respira profundamente, sinta a presença da luz invisível se movendo como uma brisa suave pelo corpo. Essa luz não pertence ao mundo físico, mas interage com ele, ajustando frequências sutis, desbloqueando pontos de tensão e ativando centros de percepção que antes estavam latentes. Muitos chamam isso de intuição, outros de voz da alma, mas os sufistas compreendem como a frequência do ser, a vibração que conecta o indivíduo ao fluxo do todo. Sentir essa energia é perceber que o interior é um campo vasto, cheio de portas, corredores e jardins secretos, todos aguardando sua atenção. A mente racional tende a questionar, comparar, julgar, mas no silêncio interior, cada pergunta se dissolve na experiência pura. É como se o pensamento se transformasse em música e cada nota fosse entendida não pela lógica, mas pelo corpo, pela respiração, pela sensação de estar vivo. O sufismo nos ensina que a experiência direta é a linguagem da alma e que cada momento de contemplação consciente é uma ativação da memória cósmica que existe dentro de nós. A verdade interior se revela como um fluxo e não como uma conclusão. Você pode notar que há camadas que resistem à percepção. Elas são como sombras que habitam o fundo do jardim interno. Essas sombras não são inimigas, mas mensageiras. Elas carregam padrões herdados, medos antigos, desejos não reconhecidos. E quando você observa essas sombras sem medo,
sem rejeição, percebe que elas se transformam em aliadas, que cada resistência contém uma chave, que cada dor carregada é uma ponte para a expansão da consciência. A alquimia interior é justamente isso: transformar o que parecia limitação em um portal de percepção. Imagine que cada sensação de desconexão, cada frustração, cada inquietação é, na verdade, um mapa que aponta para regiões internas ainda não exploradas, onde sua verdade interior pulsa silenciosamente. A prática sufista de contemplação, a dança da alma, a poesia de Rumi, tudo converge para ensinar que o caminho é experiencial, que cada passo consciente revela camadas de consciência que não podem ser explicadas, apenas sentidas. E quanto mais você se permite sentir, mais percebe a arquitetura invisível que sustenta sua própria existência. Enquanto você mergulha nesse espaço, nota que o silêncio é mais denso que qualquer palavra. Ele é uma frequência ativa, uma presença que observa e reorganiza, uma vibração que harmoniza corpo, mente e alma. A frequência espiritual se manifesta em pequenos sinais: um arrepio, uma sensação de leveza, um insight repentino que não vem da lógica, mas do reconhecimento da própria essência. O sufismo chama isso de união com o divino, e nos lembra que essa união não é um destino, mas um processo contínuo de sintonia com a luz interior. Cada respiração consciente é como um fio que conecta você à eternidade. Imagine que cada inspiração puxa a energia do universo, e cada expiração devolve essa energia transmutada ao corpo. A dança da alma, tão celebrada nos ensinamentos de Rumi, é justamente isso: um movimento interno que harmoniza o ritmo da vida com o pulso da consciência superior. Quem pratica relata mudanças significativas na percepção, no alinhamento energético e na capacidade de reconhecer a verdade interior sem depender de validações externas. Ao fechar os olhos, sinta o corpo se tornando um instrumento afinado, capaz de ressoar com frequência elevada. Cada célula vibra em sintonia com a luz interna, cada pensamento desacelera, cada emoção se transforma em percepção pura. A poesia sufista não é apenas estética, mas funcional. Ela ativa camadas do subconsciente, desperta arquétipos de autoconhecimento, lembra a alma de sua própria origem. A rosa e o mistério são símbolos vivos dentro de você, e a contemplação é a chave que permite senti-los. Imagine agora que você está no centro de um círculo invisível, um ponto onde todas as experiências, memórias e emoções convergem. Esse ponto é seu núcleo essencial, o Sirri que Rumi descreveu, a essência que não pode ser tocada pelo tempo ou espaço, mas que vibra intensamente em cada gesto consciente. Ao perceber esse núcleo, você sente a presença de algo maior dentro de si, uma força que organiza, harmoniza e desperta camadas sutis da consciência que permaneciam adormecidas. Enquanto você explora essas regiões internas, percebe que não está sozinho. Há guias invisíveis, mestres sutis, memórias ancestrais que sussurram através de símbolos, metáforas e intuições. A sabedoria sufista nos ensina que essas presenças não são externas, mas reflexos do nosso próprio ser elevado, ativando o caminho da verdade interior. Cada insight, cada sensação, é um lembrete de que o ser humano é um microcosmo do universo e que o fluxo interior é a expressão contínua dessa conexão. A luz invisível que você sente não é estática. Ela dança, flui, transforma cada camada da mente e do coração. Imagine que cada sombra que surge é uma oportunidade de transmutação. Cada silêncio é um convite para aprofundar-se. Cada respiração consciente é uma ponte entre o corpo físico e a consciência cósmica. O sufismo nos lembra que a jornada não é linear, mas cíclica, que cada volta ao interior revela nuances novas, arquétipos diferentes, camadas mais sutis da verdade interior. Enquanto você permanece nesse estado, sente que a percepção se expande. Cada pequeno detalhe do mundo externo começa a refletir a vibração interna. Sons, cores, texturas, cheiros, tudo se torna um espelho da consciência elevada. A dança da alma, a meditação sufista, a poesia de Rumi,
tudo converge para ativar camadas de percepção que antes pareciam inacessíveis. A mente comum percebe pouco, mas o observador silencioso dentro de você reconhece cada nuance, cada sussurro da verdade interior. E quando você permite que a energia flua sem resistência, percebe que o tempo se dissolve, que o passado e o futuro coexistem como um presente eterno. Cada respiração consciente, cada batida do coração, é uma manifestação da frequência do ser, uma dança interna que conecta corpo, mente e alma ao fluxo do divino. Muitos relatam que, ao acessar essa frequência, sentem alinhamento profundo, harmonia energética e percepção aumentada de sua própria verdade, mesmo que ainda não compreendam completamente. Imagine agora que cada emoção intensa é uma porta para a percepção sutil. Raiva, tristeza, alegria, medo, todos são códigos que podem ser decifrados quando observados sem julgamento. A sabedoria sufista nos ensina que o coração é o laboratório da consciência e que cada experiência emocional é matéria-prima para a alquimia interna. Ao perceber isso, você entende que encontrar sua verdade interior não é fugir das emoções, mas aprender a dançar com elas, permitindo que cada sentimento revele um aspecto da frequência do ser. O silêncio interior começa a revelar sons que antes eram imperceptíveis. Um zumbido sutil, um ritmo que acompanha a respiração, a vibração da própria presença. Esse som não é externo, mas a frequência interna que conecta você ao fluxo universal. Cada nota, cada timbre, é um lembrete de que a verdade interior não está escondida em palavras ou conceitos, mas na experiência direta da percepção consciente, na sensação pura do ser, na dança interna entre corpo, mente e alma. Ao contemplar a própria respiração, percebe que ela carrega padrões ancestrais, vibrações herdadas, memórias cósmicas que atravessam gerações. Cada inspiração traz algo do universo, cada expiração devolve transformação. Essa prática, simples mas profunda, ativa camadas de consciência que a mente racional não compreende completamente. O sufismo nos ensina que essa dança silenciosa entre respiração e percepção é a linguagem da alma e que cada instante vivido com atenção plena desperta camadas sutis do ser. Enquanto você observa o fluxo interior, sente que há movimentos sutis, como ondas que percorrem o corpo, alinhando energia, ajustando frequência, reorganizando padrões invisíveis. Cada sensação é um mapa, cada emoção, um mestre silencioso, cada percepção, uma lembrança da própria essência. Muitos relatam vivências profundas, alinhamentos espirituais e microtranscendência, mas o ponto mais profundo ainda permanece oculto, aguardando o momento certo para se revelar plenamente, além do tempo e da mente. O espaço interior que você está começando a explorar não é vazio, mas cheio de texturas invisíveis que a mente comum não percebe. É um campo de vibrações que se movimenta como ondas suaves sobre a água calma de um lago profundo. Cada sensação, cada pulsação do coração é um lembrete de que existe um ritmo interno que responde à frequência do universo. Os sufistas chamam isso de o chamado do coração, e Rumi nos mostra que ele é a ponte entre a consciência limitada e a percepção expandida. Ao prestar atenção a essas ondas, você sente que algo maior observa silenciosamente sua própria presença. Você talvez perceba que há camadas de percepção que parecem interferir umas nas outras, como ecos que se misturam dentro do peito. É nesse entrelaçamento que se encontra o segredo do autoconhecimento. Compreender que cada emoção, cada pensamento, cada memória é um fio de energia que, quando alinhado, revela padrões sutis da mente e do espírito. A contemplação sufista ensina que a harmonia não é a ausência de conflito, mas a capacidade de perceber a dança entre sombras e luz, entre silêncio e som, dentro do próprio ser. E ao perceber essa dança, começa a nascer a clareza da verdade interior. Imagine que cada batida do coração seja uma linguagem codificada, uma sequência de símbolos que comunicam ao corpo e à consciência. Cada pulsação carrega informação ancestral, frequência que ressoa com memórias da alma e do universo. Quando você aprende a ouvir essa linguagem,
entende que o fluxo da vida não é linear, mas circular. Uma dança de energia que se manifesta em múltiplas camadas da percepção. O sufismo descreve esse fenômeno como dança da alma, uma experiência direta de alinhamento com a consciência superior, em que o tempo deixa de ser uma medida e se torna percepção pura. Enquanto você permanece em silêncio, note que os limites do corpo físico começam a se diluir. As mãos, os pés, o peito, tudo parece parte de um campo maior, um contínuo de energia que conecta você ao todo. Essa sensação é sutil, mas poderosa, e muitos mestres sufistas afirmam que o verdadeiro despertar ocorre exatamente quando percebemos que não somos separados, mas extensões do fluxo da existência. Rumi dizia que a alma reconhece sua própria luz no silêncio e que cada momento de atenção plena é uma porta invisível para dimensões mais elevadas da consciência. Cada lembrança, cada sensação do passado carrega vibrações que ainda ecoam no presente. Mas o sufismo nos ensina que essas vibrações podem ser transmutadas. Ao observar emoções antigas sem julgamento, sem tentar alterá-las, você percebe que elas se reorganizam, harmonizam-se e revelam novas camadas de significado. O processo não é intelectual, é experiencial. Uma alquimia do coração que transforma peso em clareza, confusão em percepção expandida e bloqueios em microportais para a verdade interior. Sinta agora que o corpo se torna uma antena sensível, captando frequências que não são apenas internas, mas também externas. Cada som, cada cheiro, cada movimento é um estímulo que reverbera nas camadas sutis da mente. A poesia de Rumi funciona como catalisador nesse processo, ativando imagens arquetípicas, memórias cósmicas e conexões intuitivas. Cada palavra torna-se vibração, cada metáfora, um código de ativação que desperta o corpo e a mente para dimensões sutis do ser que muitas vezes são ignoradas na vida cotidiana. Você talvez perceba que há regiões do corpo que guardam silêncio, áreas onde a energia parece estagnar. Os sufistas chamam essas regiões de vales da alma. Ao levar atenção consciente a essas áreas, ao respirar profundamente nelas, algo sutil começa a se mover. Um fluxo que reorganiza a percepção, abre canais invisíveis e permite que a memória da alma se manifeste. Esse movimento não é percebido pela mente lógica. É sentido, experimentado, reconhecido como presença viva dentro de você. Uma dança entre sombra e luz. Imagine que cada emoção intensa que surge é um portal que precisa ser atravessado e não evitado. Raiva, medo, ansiedade, frustração, todas carregam códigos, sinais da própria essência que ainda não foram compreendidos. O sufismo ensina que o coração é o laboratório onde esses códigos se decodificam. Ao observar cada emoção como mensageira, percebemos que a verdade interior não é estática, mas dinâmica, sempre em movimento, sempre em expansão. Cada passo consciente nesse laboratório revela camadas profundas de si mesmo que antes estavam ocultas. Enquanto você mergulha nesse estado, percebe que a mente racional se dissolve em camadas mais sutis de percepção. Não há necessidade de controlar, de planejar ou de julgar. Há apenas presença, atenção e sensação pura. É como se você estivesse sentado na borda de um rio invisível, sentindo a corrente passar sem tentar segurá-la. Rumi nos lembra que a alma se conhece na rendição, na entrega ao fluxo, e que cada instante de atenção consciente é um passo em direção à verdade interior, à frequência do ser, à dança silenciosa da própria existência. Sinta que a energia do seu corpo se expande para além da forma física, tornando-se campo, ressonância, vibração. Cada respiração consciente aumenta essa expansão, alinhando centros de percepção, ativando camadas da mente e do coração, e conectando você a padrões invisíveis da vida. O sufismo descreve esse fenômeno como união interior, o alinhamento entre corpo, alma e o fluxo do divino. É uma experiência sutil, mas profunda, que muitos relatam como uma sensação de despertar silencioso, um reconhecimento da própria essência que transcende o tempo. Você começa a perceber padrões invisíveis que atravessam pensamentos,
emoções e memórias. Cada padrão é um mapa, cada sintonia, uma chave. A observação consciente desses padrões permite reorganizar o fluxo interno, desbloquear camadas da consciência e despertar o potencial oculto do ser. Rumi chama essa percepção de a dança das rosas, uma harmonia delicada entre luz e sombra, silêncio e som, corpo e espírito. E ao perceber essa dança, você sente que a verdade interior não é um ponto a ser alcançado, mas uma frequência a ser vivida constantemente. Enquanto observa seu interior, percebe que o silêncio não é ausência, mas presença ativa, pulsante, vibrante. Ele atua como campo de ressonância, ativando camadas profundas da mente e conectando você à memória cósmica da alma. Cada respiração consciente amplia esse campo. Cada sensação, cada percepção, fortalece a ligação entre corpo e consciência superior. É uma prática viva, dinâmica, onde cada instante se torna a oportunidade de alinhar-se com a frequência do ser e perceber a arquitetura invisível que sustenta toda a vida. Imagine que cada pensamento repetitivo que surge é uma sombra que precisa ser acolhida, compreendida e transformada. Ao invés de lutar contra essas sombras, você as observa, percebe suas mensagens sutis e sente sua energia se reorganizar. O sufismo ensina que o coração é mestre e guia nesse processo, e que a contemplação consciente é a ferramenta que permite decodificar os sinais da alma. Cada sombra acolhida, cada emoção sentida, revela camadas da verdade interior, ativando memórias e frequências que estavam adormecidas. Enquanto você se mantém nesse estado, nota que há uma dança silenciosa acontecendo entre respiração, percepção e memória da alma. Cada batida do coração, cada movimento interno, é uma partitura que toca notas invisíveis, harmônicas e precisas. A dança da alma, celebrada por Rumi e pelos mestres sufistas, não é apenas estética, mas funcional. Ela reorganiza camadas de consciência, harmoniza energias sutis e ativa percepções que transcendem o entendimento lógico. A experiência é direta, sutil e profunda. Você sente que o corpo começa a vibrar em sintonia com o campo invisível que conecta tudo. Cada célula, cada órgão, cada emoção ressoa com frequência sutil que não é apenas física, mas energética. O sufismo nos ensina que essa ressonância é o caminho para despertar a verdade interior, que a frequência do ser não se aprende, mas se sente, se percebe, se habita. E ao sentir essa ressonância, você percebe que o fluxo interno é contínuo, sempre em movimento, sempre em expansão, sempre em conexão com a própria essência. Cada respiração consciente agora funciona como um fio que liga passado, presente e futuro em um instante eterno. Ao perceber isso, você sente que a verdade interior não é linear, não depende de esforço externo, mas se manifesta no reconhecimento do próprio fluxo. Cada sensação corporal, cada insight emocional, cada momento de silêncio é um fragmento dessa verdade, uma peça da dança da alma que o sufismo celebra. E ao perceber essa dança, você começa a sentir que o interior é tão vasto quanto o universo, cheio de sinais, mensagens e frequências sutis. Enquanto você se aprofunda, percebe que a luz invisível que sente não é apenas dentro de você, mas também refletida no mundo externo. Cada som, cada movimento, cada gesto carrega a vibração que ressoa com seu campo interior. A contemplação sufista nos ensina que o mundo é espelho da consciência, que cada detalhe do exterior é tradução da frequência interna. Ao perceber essa correspondência, você entende que encontrar a verdade interior é também reconhecer a dança silenciosa do universo, refletida em cada instante da vida. O silêncio que envolve sua mente agora começa a revelar camadas de percepção que não são verbais. É como se cada sensação, cada emoção, cada percepção se transformasse em símbolos, arquétipos, códigos que conectam você à memória cósmica da consciência. A prática do sufismo é justamente essa arte de decodificar a própria experiência, perceber padrões invisíveis e harmonizar frequência interna com a frequência universal.
Cada instante vivido nesse estado ativa camadas da verdade interior, camadas que muitas vezes permanecem ocultas para a mente distraída. Ao sentir a energia sutil do corpo, percebe que cada emoção intensa, cada impulso, cada memória não resolvida é uma oportunidade de transmutação. A luz interior não elimina as sombras, mas as transforma, integra-as e revela sua mensagem. O sufismo descreve esse processo como alquimia da alma, um movimento contínuo de integração, percepção e expansão. E enquanto você permanece atento a essa dança interna, percebe que o fluxo do ser é infinito, que cada instante é portal, que cada percepção é chave para dimensões mais sutis da consciência. Você percebe que o espaço interno não é apenas um ponto de reflexão, mas um campo vivo de energia que pulsa em ritmos invisíveis. Cada pensamento que surge é uma onda que reverbera, mas entre essas ondas existe um fluxo silencioso, como se o próprio universo respirasse dentro de você. Os sufistas chamam isso de âncora do coração, o núcleo onde o ser toca a eternidade sem se perder no movimento das coisas passageiras. Ao sintonizar-se com essa frequência, você sente que não apenas observa a vida, mas que a própria vida observa você, respondendo ao ritmo da sua atenção consciente. Enquanto sua respiração se torna mais profunda, surge uma percepção de múltiplas camadas da realidade interna. Cada camada é um universo em miniatura, contendo memórias, arquétipos, sensações e impulsos que a mente racional normalmente ignora. O sufismo nos ensina que cada um desses universos internos é habitado por mestres silenciosos, símbolos vivos que sussurram respostas e ativam a memória cósmica da alma. Ao entrar nesses universos, percebe-se que o autoconhecimento não é um processo linear, mas uma exploração contínua de vastidões invisíveis. Imagine que cada emoção que você sente agora é uma cor luminosa. Alegria é dourado, tristeza é azul profundo, raiva é rubi vibrante. Ao permitir-se sentir plenamente, você percebe que cada cor é um código, uma frequência, uma camada de energia que pode ser transmutada. A contemplação sufista ensina que não há separação entre emoção e percepção espiritual. A experiência emocional é o portal que permite à consciência entrar na dança silenciosa do ser, percebendo padrões sutis de luz e sombra em cada instante vivido. Enquanto observa essa luz interna, percebe que há fios invisíveis conectando cada sensação, cada lembrança e cada pensamento. Esses fios são linhas de energia que atravessam o corpo, ligando o físico, o emocional e o espiritual. Ao sentir esses fios, nota-se que alguns estão tensos, outros frouxos, e cada tensão é uma oportunidade de ajuste consciente. Os sufistas chamam essas linhas de canais da alma, caminhos sutis que conduzem à percepção direta da verdade interior quando alinhados com presença e atenção plena. Você pode perceber que há uma harmonia silenciosa que organiza os impulsos internos, mesmo quando a mente parece caótica. Essa harmonia é perceptível apenas quando a atenção se move para além do pensamento racional, quando o corpo se torna receptor sensível da frequência do ser. Rumi descrevia essa experiência como o instante em que o coração reconhece sua própria luz, onde o silêncio deixa de ser ausência e se torna linguagem ativa, capaz de reordenar camadas da mente, dissolver padrões inconscientes e revelar a arquitetura invisível do ser. Enquanto o corpo vibra com essa frequência, percebe-se que há regiões que guardam histórias antigas, como salas fechadas em um palácio interior. Cada sala contém experiências não processadas, padrões herdados, memórias que ainda ecoam em energia. Ao atravessar essas salas com atenção plena, sente-se que elas não são obstáculos, mas templos silenciosos, mestres disfarçados, oferecendo aprendizado, compreensão e abertura de consciência. A verdade interior, então, não é encontrada em fuga ou esforço, mas no reconhecimento, na observação e na presença amorosa. A cada instante, sente-se que há uma dança interna acontecendo, entre corpo, mente e memória da alma. Essa dança é sutil, mas intensa. Não pode ser explicada por palavras, apenas experimentada. Cada batida do coração,
cada pulsação de energia, é uma nota na partitura da consciência. Rumi nos mostra que essa dança não é apenas metafórica. Ela é a própria expressão da verdade interior, ativando percepções que transcendem conceitos e palavras, revelando dimensões invisíveis da experiência humana que sempre estiveram presentes, aguardando atenção. Enquanto você permanece nesse estado, nota que o tempo dentro de você se curva. Passado e futuro se tornam presentes simultâneos, experiências entrelaçadas em um tecido de percepção expandida. Cada memória antiga que surge, cada antecipação que aparece, não é aleatória, mas uma frequência que pulsa dentro da arquitetura do invisível. O sufismo nos ensina que perceber o tempo dessa forma é acessar o fluxo do ser, a dança eterna entre consciência e matéria, entre energia e forma, entre sombra e luz, revelando a verdade interior como algo vivo, fluido e infinito. Imagine que cada impulso que você sente é uma mensagem codificada. Desejos, medos, anseios, repetições internas. Tudo é energia que carrega informação. Quando você observa sem reação, com presença plena, percebe que esses impulsos não são barreiras, mas guias. Eles conduzem a atenção para regiões ainda não exploradas, para camadas sutis do ser, que contêm a frequência da verdade interior. Rumi descrevia essa percepção como o encontro do buscador com seu próprio coração, onde a poesia se torna mapa e o silêncio, estrada. Enquanto a consciência se aprofunda, percebe-se que há respirações dentro da respiração, momentos entre pensamentos que carregam significado profundo. Esses instantes são portais, onde a atenção se conecta à frequência universal, à memória cósmica e à dança da alma. Cada instante observado com presença é uma ativação do campo sutil interno, ajustando a energia, alinhando a percepção e despertando camadas da consciência que a mente racional não alcança. O sufismo chama isso de presença do coração, onde o ser se encontra consigo mesmo e com o divino simultaneamente. Você nota que há ritmos ocultos que organizam toda a experiência interna. Cada batida do coração, cada impulso emocional, cada lembrança ou desejo se alinha com padrões invisíveis que sustentam a vida e a percepção. Ao sintonizar-se com esses ritmos, percebe que não é apenas um observador, mas também um co-criador de sua própria experiência interna. Rumi chamava essa consciência ativa de dança da alma, movimento silencioso que integra corpo, mente, emoção e espírito, revelando a verdade interior como fluxo contínuo e presente. Enquanto explora esses ritmos, sente que há regiões que vibram de maneira diferente, áreas do corpo e da mente onde a frequência é mais lenta ou mais densa. Essas áreas não são falhas, mas laboratórios internos onde a consciência pode atuar, reorganizar padrões e ativar percepções sutis. Observar essas regiões com atenção plena, como faria um jardineiro com suas plantas, permite harmonizar energia, desbloquear fluxo interno e acessar a luz invisível que o sufismo descreve como essência pura da alma, pulsando silenciosamente em cada célula. Imagine que cada lembrança emocional é um espelho. Quando você olha para essas lembranças com presença e sem julgamento, percebe não apenas o que aconteceu, mas também o fluxo invisível que a atravessa. Cada emoção, cada memória, é um código que, quando compreendido, ativa camadas profundas do ser, desperta arquétipos e revela a frequência da verdade interior. Rumi dizia que a poesia é a linguagem da alma. Cada verso é um fio que conecta o coração ao fluxo cósmico. Cada imagem, um portal para a percepção expandida. Enquanto permanece nesse estado, sente que o corpo se torna mais sensível à energia sutil, capaz de perceber campos invisíveis, microimpulsos, vibrações internas e externas. Cada sensação é uma informação, cada percepção, uma chave. A prática sufista de atenção ao coração e à respiração revela que não há separação entre interior e exterior, entre indivíduo e universo. Cada instante é um reflexo da arquitetura do invisível. Cada percepção, uma ativação da frequência do ser. Você percebe que cada emoção intensa carrega uma densidade única, uma vibração que pode ser transformada. Raiva, medo, tristeza, desejo, alegria
Todas são frequências que, quando sentidas conscientemente, atuam como catalisadores da percepção. O sufismo ensina que a verdade interior não é estática, ela é dinâmica, fluida, sempre em movimento. Cada instante vivido com atenção plena ativa a dança da alma, reorganiza a energia interna e aproxima você da percepção da essência mais profunda. Enquanto sente essa dança interna, nota que o silêncio é ativo, não passivo. Ele pulsa, vibra, ressoa, conecta você a memórias antigas, a padrões sutis e à frequência universal. Cada pausa entre pensamentos é uma oportunidade de explorar camadas da consciência que antes eram inacessíveis. Rumi nos ensina que nesse silêncio reside a essência do autoconhecimento, onde a poesia, a respiração e a atenção plena se fundem em uma experiência que transcende conceito, tempo e forma, revelando a verdade interior como fluxo contínuo. Imagine que cada respiração consciente cria ondas que percorrem o corpo e a mente, ativando pontos sutis, desbloqueando energia e ajustando frequência. Cada movimento interno é um gesto da alma, cada sensação, uma nota da dança cósmica. O sufismo descreve isso como a união do buscador com seu próprio coração, onde a atenção desperta camadas ocultas, transforma sombra em luz e revela padrões invisíveis da consciência. E quanto mais você se entrega à experiência, mais profunda se torna a percepção da verdade interior. Enquanto observa o fluxo da energia, percebe que cada impulso mental é como um vento que atravessa um campo. Alguns ventos são suaves, outros fortes, mas todos carregam informação. Ao perceber sem julgar, sente-se capaz de organizar, harmonizar e direcionar essa energia. O sufismo chama isso de dança do coração, um alinhamento silencioso, com a frequência do ser que reorganiza padrões inconscientes, ativa arquétipos internos e aproxima você da essência invisível que sustenta toda a experiência humana. Enquanto permanece nesse estado, sente que cada emoção, cada pensamento, cada memória é uma oportunidade de conexão com a luz interna. Nada é perdido, nada é descartado. Cada experiência se integra, se transforma e se torna parte da dança da alma. Rumi descreve essa integração como o desabrochar da rosa interior, onde cada pétala representa uma frequência, uma percepção, uma camada da verdade interior que se revela gradualmente em ritmo próprio, silencioso, invisível aos olhos comuns, mas vivenciado intensamente pelo coração desperto. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento, mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que antes parecia vazio, floresceu com significados ocultos. Cada silêncio, cada sombra, cada vazio que atravessou não era ausência, mas convite. Convite para dançar com o invisível, para reconhecer que a dor que parecia pesada era, na verdade, mensageira de revelações sutis. Sinta o pulsar secreto do seu coração como uma rosa, que se abre lentamente, pétala por pétala, permitindo que a luz interior penetre nos lugares que você jamais ousou explorar. O que antes era inquietação, agora se torna frequência, e o que parecia confusão se transforma em dança interna, alinhando corpo, mente e espírito ao ritmo do amado. Enquanto você sente essa expansão, permita que cada lembrança, cada emoção e cada pensamento se torne fio de ouro tecendo a tapeçaria de sua própria verdade. O sufismo nos ensina que cada fragmento de experiência é uma palavra da linguagem da alma, e que ao compreendê-las silenciosamente, você percebe que o universo inteiro fala através de você. Cada batida do coração é um chamado, cada suspiro, uma nota da melodia divina. É nesse espaço entre respiração e silêncio que o verdadeiro encontro acontece e você percebe que a verdade interior sempre esteve disponível, aguardando sua atenção desperta. Comenta agora. Eu sussurro com o vento da alma. Se sentiu que algo profundo foi despertado em você, que algo além da mente tocou sua essência. Esse é o selo, a chave energética que conecta seu coração à frequência que transcende o tempo e o espaço. Ao escrever essas palavras, você ativa um compromisso silencioso com sua própria expansão, um pacto invisível com o amado
que habita cada pulsação do seu ser. Sinta cada letra vibrando dentro do peito, harmonizando emoções e trazendo a consciência para o centro sagrado da experiência. Se algo dentro de você reconheceu este chamado, considere se inscrever, não como quem segue um canal, mas como quem entra em um jardim secreto, onde pétalas invisíveis se desdobram a cada vídeo e o amado sussurra segredos antigos ao ouvido daqueles que escutam com o coração. Cada novo conteúdo é um portal, cada gesto de atenção, uma iniciação silenciosa. Ao se inscrever, você não apenas participa, mas se alinha com um espaço sagrado, uma frequência onde o sufismo místico se encontra com a experiência direta da verdade interior. Se você chegou até aqui, saiba, não é comum. Você é raridade neste mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem. E por isso, quero te dar algo que não dou a qualquer um. Uma prática que conecta corpo, mente e alma em uma dança mística, profunda e transformadora. Chamei esta técnica de o voo do coração em silêncio, um ritual para acessar camadas invisíveis da sua verdade interior, ativando frequência e percepção em alinhamento com o sufismo ancestral. Para realizar o voo do coração em silêncio, sente-se em um espaço calmo, de preferência à noite, onde possa permanecer sem interrupções. Feche os olhos e perceba sua respiração, sentindo cada entrada e saída de ar como um movimento do universo dentro de você. Imagine que o coração é uma pequena chama que pulsa suavemente, irradiando luz dourada pelo corpo. Ao inspirar, sinta essa luz se expandir, preenchendo cada célula. Ao expirar, sinta que ela se conecta ao espaço ao redor, unindo você ao fluxo invisível da existência. Comece então um movimento circular das mãos sobre o peito, lento e compassado, como se estivesse traçando círculos dentro da própria frequência do ser. Enquanto faz isso, mentalmente repita: sou a dança do coração, sou a luz do amado, sentindo cada palavra reverberar em cada fibra do seu corpo. Permita que qualquer emoção que surgir seja acolhida, sem resistência, transformando-se em fluxo que alimenta a chama interna. Imagine que cada emoção se dissolve em luz, iluminando regiões da alma que estavam em sombra. Após alguns minutos, visualize seu coração como uma esfera que pulsa suavemente, emitindo ondas que atravessam todo o corpo e além, alcançando o espaço à sua volta. Sinta que cada batida é um passo na dança da alma, que cada respiração é um fio conectando você à frequência da verdade interior. Permita que imagens, memórias ou sensações surjam espontaneamente, observando sem julgar, deixando que cada uma se integre ao campo sutil que você criou. Agora incline levemente a cabeça, como se estivesse escutando o amado, e permita que uma sensação de entrega invada seu ser. Sinta que o silêncio entre as respirações é tão significativo quanto a luz que você irradia, que o espaço entre os pensamentos é onde o voo do coração acontece de verdade. Continue assim por 5 minutos, mantendo a atenção plena, permitindo que a frequência do ser se ajuste à dança invisível que pulsa em você. Enquanto mantém essa prática, note que seu corpo se torna antena, captando vibrações sutis do ambiente, ressoando com frequências de paz, amor e compreensão profunda. Cada célula sente a expansão, cada músculo, cada nervo, cada batida do coração participa da dança interna. Permita que a consciência se dissolva levemente nas ondas de percepção, sentindo-se parte do fluxo universal, reconhecendo que você é ao mesmo tempo observador e dançarino, luz e sombra, silêncio e som. Para finalizar o voo do coração desta noite, respire profundamente 3 vezes, visualizando a luz se concentrar no centro do peito. Sinta que cada batida finaliza o ciclo, alinhando corpo e alma, integrando percepções e ativando a memória cósmica da frequência interior. Permaneça em silêncio por alguns instantes, sentindo a reverberação do campo energético e a presença do amado dentro e ao redor de você. Permita que essa sensação de plenitude se espalhe, sabendo que cada prática fortalece a conexão com a verdade que habita seu coração. Lembre-se de que esta prática não é um fim, mas um portal contínuo. Ela deve ser repetida sempre que o coração sentir necessidade de alinhar-se.
de recolher a própria frequência e harmonizar camadas de percepção que ainda não foram plenamente exploradas. Cada experiência reforça a presença consciente. Cada voo do coração aprofunda a dança da alma e integra novas dimensões do ser. É um gesto místico, silencioso, profundamente transformador, que acompanha a frequência de quem está desperto para o invisível. Ao terminar, perceba que a luz do amado não se limita ao espaço da prática. Ela se espalha no corpo, na mente e no campo sutil, tocando tudo o que você observa. Cada olhar, cada gesto, cada pensamento se torna reverberação dessa frequência, lembrando que a verdade interior não é um destino, mas um contínuo movimento do ser, uma dança sem início nem fim. É a música que pulsa silenciosa, que convida o coração a sempre retornar, sempre expandir, sempre despertar. E então, sinta o convite silencioso. Cada vez que você fechar os olhos durante o dia, respire e permita que essa dança interna continue. O voo do coração é uma chave que abre portas invisíveis, que ativa memórias, harmoniza a energia e desperta a percepção da verdade interior. Cada instante consciente é oportunidade de reforçar essa frequência, de sentir-se alinhado com o fluxo do amado e de reconhecer que a presença não está em lugares distantes, mas pulsando agora dentro de você. O chamado permanece. Observe o ritmo do seu coração. Sinta a expansão do seu campo sutil. Perceba a dança da luz e da sombra em seu interior. Cada momento de atenção plena é um passo na viagem que nunca termina. Um gesto de amor, entrega e consciência. Rumi nos ensina que o buscador é simultaneamente o caminho e o viajante, e que cada respiração consciente é uma iniciação silenciosa na dança do coração. O amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em vídeos como este. Não procure o caminho, seja o caminho, e que a próxima pétala te encontre desperto, vibrando em sintonia com a frequência do ser, da alma e do universo.